A Isabela pergunta para os protagonistas o que ele tava fazendo deitado na cama. Então ele fala pra Isabela pra ela relaxar, porque para os outros dois são casados, então eles têm que atuar um pouco para isso. Eu vou deixar a Isabela pelo jeito bastante envergonhada com uma coisa dessa. A Isabela fala que é culpa do nosso protagonista por ter falado que ele é a esposa dele na frente de tantas pessoas. Os pensamentos, o protagonista pensa que ela era agressiva bastante, mas agora que ela tá envergonhada, tá parecendo bastante fofa na opinião dele. Resumindo o que ele falou para a Isabela, que ele tava bastante com ciúmes dos caras que estavam andando em cima dele, então ele falou isso ali para afastar eles. Resumindo é isso. A Isabela fala que é muito obrigado, não sei se então, mas pelo jeito ela tava pegando com ele debaixo do travesseiro. Depois já manda a Isabela parar com isso que na final os dois são casados. De repente depois já olha pra Isabela com a bastante assustada e pergunta se a Isabela vai mesmo matar o marido dela. A Isabela puxa uma espada e aponta pro protagonista e fala, manda ele sair da cama. O cara de bastante zangada também. Depois já fala se ele subir escondido lá mais tarde, provavelmente ela mataria ele, então ele não vai tentar não. Então ele decide que vai dormir no chão mesmo. Nos seus pensamentos pode pensar que pelo jeito essa caneta cria qualquer coisa que ele pensa. Pelo jeito ele vai tentar, como eu posso dizer, vai tentar o limite da caneta. Então no outro dia a Isabela acaba acordando e percebe que pelo jeito tem alguém sentado na cama dela. Então a Isabela puxa a espada e pergunta quem é. Ao acordar de a Isabela percebe que pelo jeito é uma estátua que tá dela mesmo que tá sentada na cama. Olha pro lado da Isabela percebe que também tem várias outras máquinas criadas que ela não sabe o que é. Então ela deduz que deve ser obra do protagonista, aquele idiota. Então ela se pergunta que diabo são essas coisas que estão no chão desenhado aí, né? A Isabela fica se perguntando que ela devia estar muito cansada ontem para não trabalhar do que o protagonista estava fazendo para criar essas coisas aí. Ela decide sair, mas pelo jeito tá dando uma furiosa lá fora também, com várias pessoas vendo um robôzão gigante e um carro que o protagonista pelo jeito ele criou também. E eles ficaram surpresos com isso aí, né? Então a Isabela pensa que ia ter que disciplinar o protagonista também. Nos corta pro pátio, parece que é do colégio que eles estão, então o professor e os outros alunos. O professor se pergunta onde está o protagonista, porque está bastante tarde. O Arthur pergunta para o professor se ele quer que ele vai chamar ele, então o professor fala que não, que ele já vai começar a aula assim mesmo sem ele. Lá no fundo o já fala que ele acabou se tratando e pede desculpa por isso. Já não mostra o está vindo com estilo, que pelo jeito ele criou uma bicicleta e veio de bicicleta para o colégio. Acabou deixando todo mundo surpreso com uma coisa dessas. O professor pergunta para o protagonista o que diabo é isso que ele criou. O ator pergunta para o protagonista o que é essa coisa que ele está montado em cima. Um tipo de novo brinquedo para os garotos ricos. Os pensamentos do já pensa como ele vai explicar o que é isso para eles. O já fala que essa é uma bicicleta, sua nova invenção, também conhecida como bike. O pessoal fala que na tempo dos anos ele já viu vários tipos de máquinas criadas com a força a cavalo e também a força a vapor. Então o professor fala que essa é a primeira vez que ele vê um transporte movido à força humana. Então depois disso os outros figurantes falam o nome do protagonista e perguntam para ele se eles podem dar uma treinadinha também em cima dessa bike dele. O professor fala que eles podem ir sim, mas ao olhar para eles percebe que o professor acabou subindo em cima da bike. O professor pede desculpa e fala que ele não conseguiu se controlar. Enquanto ela fala que tá tudo bem, que eles podem esperar mais um pouco. Então o professor pergunta para o protagonista como é que se movimenta nessa coisa. Depois ele acaba mostrando como é que se movimenta, então ele ensina o professor a andar de bicicleta. Como eu falei, que tem umas falas que eu não acho tão irrelevantes, então não vou narrar. Então o professor fala que pelo jeito ele já pegou o jeito, que pelo jeito ele não consegue mais nem se parar de se mover agora. Com a cara bastante engraçada, o protagonista pelo jeito ele tá bastante feliz que o professor conseguiu andar ligeirinho. Então o figurante fala que algo chamado de bicicleta pelo jeito é bastante surpreendente mesmo. O outro figurante fala que pelo jeito essa nova criação do protagonista vai influenciar várias gerações daqui em diante. Então nos seus pensamentos o já pensa, espere até ele inventar um motor a combustível e assim que ele se tornar a pessoa mais famosa do mundo. Então lá atrás o professor acaba perguntando como ele faz para parar essa coisa. E nos já pensa que ele acabou não criando os freios mesmo. Então o acaba mandando o professor parar de esperar lá. Pelo jeito já é tarde demais, que ele não conseguiu escutar e acaba batendo com tudo na parede. Acaba sendo bastante engraçado disso, na minha opinião, né? O professor pede desculpa e fala que ele brincou demais, que acabou assim, que pelo jeito ele quebrou toda a bicicleta. Então os outros não acabam botando culpa no professor. Os outros figurantes falam que isso foi um desperdício, que ele queria ter pelo menos analisado para poder criar uma para eles. Então o professor fala que eles poderem relaxar, que eles podem criar outra de novo para eles brincarem também. O professor pergunta o que ele está esperando para ele desenhar logo. Então o professor fala que não pode desenhar agora, que pelo jeito ele acabou gastando toda sua liga de ouro para criar as coisas que estava tentando ontem. Acabou deixando todo mundo surpreso com a notícia dessas. O professor pergunta se usou toda a pedra em uma noite só. 4 olhos fala que aquela pedra é capaz de construir uma casa inteira só, até mobiliada também. Podemos falar que tá fazendo algum experimento, desenhando algumas coisas, mas a pedra acabou ligeirinho quando ele tava tentando desenhar algumas coisas. Aqui nos mostra as coisas que estavam tentando desenhar, não vou falar tudo que tá aqui, porque aqui é muita falamentos besta, mas tudo deu errado o que ele tava tentando fazer, viu? O professor pergunta se ele criou praticamente várias criações experimentais. Então o já acaba dando um sorrisinho que pelo jeito foi mesmo. Então 4 olhos perguntam o que foi aquele desenho, então o já fala que todas as coisas que ele fez acabou fracassando, então não vale a pena mostrar agora. Então depois disso assim acaba nos cortando para a sala de forja, onde estavam todos os alunos. Acaba de mostrar a foto de uma pessoa que parece bastante bonita pelo jeito. O professor acaba pegando mais uma daquelas cores de ouro lá, ligas de ouro, para botar na caneta do protagonista. O professor fala que eles estão ficando sem pedras agora, para ele usar sabiamente. O pensamento pode pensar que agora finalmente ele pode continuar com seus testes. O professor fala que manda eles desenhar para eles finalmente se tornar forjadores melhores. Então o professor fala que a aula de hoje que ele vai ensinar como os alunos vão distinguir as pedras de ouro para raras para não raras.
Então o 4 acaba mandando o patrão sentar porque finalmente vai começar a aula que ele tanto queria. O professor acaba pegando a maleta e acaba abrindo onde tá todas as coisas que ele precisa para a aula. Então o professor pergunta para os seus alunos por que eles botam as pedras lá nas canetas e não usam elas logo na mão. Então o 4 olhos fala que os poderes das pedras lá são bastante fortes, então eles não vão conseguir usar diretamente se for na mão deles. Então pode acabar danificando o usuário que está usando elas. Então o professor fala que é isso mesmo que você falou. Então o professor fala que há 2 décadas atrás ele foi para a tribo dos anões para ele melhorar sua forja. E nessa época os anões tinham incorporado as pedras nos seus martelos para forjar. E que era forjado com aquilo era bastante deslumbrante na minha opinião, como também era bastante resistente. Mas também a ferramenta que ele usava causava bastante dano no corpo do seu usuário. Com o passar do tempo acabei aprimorando essa técnica para botar em objetos menores. Depois de muito estudo e pesquisa eu finalmente consegui um jeito de conseguir usar os poderes das pedras de um jeito mais eficaz. Foi a criação dos objetos via desenhos. Então por já pensa que essa provavelmente é a raiz da forja, mas ele está se perguntando por que ainda está faltando algo na opinião dele. Então o já pergunta de onde essas pedras vêm. Então o professor fala que elas vêm de uma mina no Broco Leste. Todas as pedras que eles usam vêm de lá. Um dos figurantes fala que pelo jeito nessa mina existe um dragão que mora lá. Outro figurante fala que pelo jeito esse dragão também é bastante perigoso. Um 4 horas fala que também ouviu sobre isso. O patrão já pensa, se eles matar o dragão então vão ter quantas pedras eles quiserem, não é? Então o professor fala exatamente por isso que a sua majestade encarregou o grupo de dragão roxo para pegar as pedras para a gente. Também eles acabam refinando as pedras para assuntos militares, como o lucro que vão das pedras. O professor fala o custo de cada pedra aí para eles. Não vou resumir isso porque é bastante falar dele. Eu já tô meio zangado com essa porra desse capítulo aqui. Os amigos aqui, pra gente ver como é que custa uma daquelas cores de cristal que ele usa nas suas canetas. Que ele fica bastante assustado com uma coisa dessas. Ele gastou praticamente 500 pessoas gastariam em um mês. O professor fala que essa que ele gastou é dos rankings mais baixos que tem. Falou assim que ele tá usando as formas mais vagabundas que tem. As que estão no level médio são 500 de moeda para cima. E tem mais por falando quanto é o preço de cada pedra. Esse aqui eu não vou botar porque é muito chato resumir isso aqui, viu galera? Todos os alunos ficam surpresos quando o professor falar da de 100. A marcha aquática possui os elementos de água e madeira. Você pode usar qualquer peça de madeira como material primal. Resultando em objetivo de alta qualidade, ela é geralmente usada para fazer reparos em itens de madeira. Essa pedra roxa é chamada de pedra do relâmpago roxo, possui o elemento de eletricidade. Essa pedra é usada para conter objetos e também para calibrar itens. O valor do mercado dela também é por volta de 30 moedas de ouro. Pedra vermelha é chamada de pedra do fogo cristalizado. Os elementos nativos dela são fogo e metal. Ela é capaz de transformar qualquer material primal em metal e também de fortalecer objetos metálicos. Ela também custa por volta de 500 moedas de ouro. A explicação dessas pedras aqui são bastante importantes lá para o futuro da obra, então eu narrei elas diretamente, sem cortar nenhuma parte delas, viu? O figurante fala que nunca tinha visto tanto dinheiro junto, então o figurante também fala que pelo jeito o professor é bastante rico também. O professor fala que esses itens são caros, não são usados com frequência também. O professor fala que mais com uma boa quantidade de eles são acostumados a usar essas pedras em cima dos seus cajados. Eles acabam usando quando eles não têm magia. As 3 pedras conjuram um feitiço diferente quando são usados pelo mago. O professor já pensa, se uma pessoa sem força laminar pode usar magia com uma dessas pedras. Então o professor finalmente vai falar da pedra cinzenta que está na caneta dele, que pelo jeito é a mais rara de todas. O professor fala que essa pedra é uma das ultra raras, que ele é o único da tribo dos humanos que possui uma delas. Os filhos se perguntando quanto deve valer essa pedra do professor hoje em dia. Eu já vi, pelo jeito que a pedra não precisa de nenhum material para forjar o item. Eu já pensei que tivesse uma pedra desse aí, provavelmente já conseguiria dominar esse mundo aí, mas eu acho difícil porque deve ter sido mais forte do que ele nesse mundo. Então o professor fala que quando ele era mais jovem ele acabou estudando forja com os anões. A tribo dos anões fica num lugar bastante difícil acesso, então foi bastante difícil para ele chegar lá. Por isso que eles não são acostumados a conversar com as outras tribos. Mas a ver a minha determinação eles acabaram me aceitando como um dos seus discípulos. Pelo jeito quando ele tá na tribo dos anões ele acabou conquistando a confiança de todo mundo. Ele até conseguiu criar um estilo de forja diferente. Ele conseguiu a sua pedacinha dentro da tribo dos anões que possuíam 4. Fala com esse aspecto ele acabou construindo um muro da cidade inteira que eles vivem. 4 horas fala que esse presente foi bastante caro na real. Nos seus pensamentos o já pensa que pelo jeito a tribo dos anões é mais poderosa que a tribo dos demônios, então com essas pessoas bastante poderosas. O professor fala que o poder da pedra lua cinzenta é infinito, que não requer nada nem material para poder forjar ela. O professor fala que o preço que essa pedra custa é bastante caro, que trabalha com bastante consciência do usuário. Ele pergunta o que diabo é consciência. Nos pergunta se ele, como ele foi desse jeito, não causou nenhum dano nele.
patrão fala que o professor já sofreu bastante em prol do reino deles. Dois apontam para a foto e fala que é só olhar para ela. Outro figurante fala que aquele cara é bonitão, não tem nada a ver com o professor. Enquanto fala que pelo vídeo você ainda não entendeu, o cara daquela foto é o nosso professor. Vai deixar mais todo mundo surpreso com a notícia dessas. O outro cara fala que não dá para reconhecer que ele é o professor deles. O professor fala que é ele mesmo, aquele da foto é ele mesmo. Deixando todo mundo sem acreditar com isso. Então depois de assim nos corre para frente da casa do Sofiel, onde que ele tá esperando, que é pelo jeito tá esperando o pai dele de chegar da conversa com o regente que ele tava tendo. Então o Sofiel acaba percebendo que tem uma carruagem chegando e ao ver que é o pai dele que tá acabando de descendo essa carruagem. Pelo jeito o pai dele tá com cenas bastante diferentes. O Sofiel acaba falando o nome do pai dele, falando pai. O Sofiel percebe que o pai dele tá quase caindo, então o Sofiel vai para tentar ir pedir pro pai dele cair no chão. O Sofiel pergunta para o pai dele se ele está bem mesmo. O Sofiel pergunta se eles machucaram ele. O pai do Sofiel acaba dando um empurrão dele e pede para ele deixar ele em paz. Fica gritando com um doido. O pai do Sofiel, rapaz, o pai do Sofiel foi bastante grave aqui pelo jeito. O pai do Sofiel fala que acabou tudo, está tudo acabado, na opinião dele. Acaba deixando o Sofiel bastante mais preocupado ainda com a história do pai dele. Então o Sofiel pergunta o que eles fizeram com ele, porque ele tá desse jeito. Então o pai do Sofiel fala que ninguém seria capaz de mudar aquilo. E aqui vai nos mostrar um pouco do treinamento da Isabela, que ela tá com os olhos vendados, treinando com a espada. Então alguém acaba tirando uma flecha na Isabela, mas a Isabela pelo jeito acaba percebendo e acaba defendendo as flechas com a espada dela. Pelo outro lado, a Gabriela acaba tirando mais flechas, mas a Isabela acaba percebendo de novo e acaba desviando, rebatendo as flechas tudinho de novo com a espada dela. Pelo jeito a professora da Isabela estava assistindo tudo, que é a professora de esgrima. A professora de esgrima que fala muito bem, então. A Isabela acaba tirando as vendas dos olhos para ver se ela conseguiu mesmo. Então a Isabela fala que antigamente ela era muito mais melhor que isso, que ela tá se cansando muito ligeiro nessa forma humana dela. Então a professora da Isabela acaba percebendo que ela acabou se arranhando no braço. Então a professora da Isabela manda a Isabela praticar mais em casa. Afinal de tudo, a Isabela tem que se comparar aos outros, porque ela só tá estudando meio período e outro meio período é de magia. A Isabela fala que entende que ela vai praticar mais em casa então. Então a Isabela acaba voltando para o seu dormitório, ela percebe que a professora de esgrima de magia estão junto lá. Mas pelo jeito, essa professora de esgrima e essa de magia estão vestindo biquínis, pelo jeito, né? A Isabela pergunta o que ela está fazendo no quarto dela, mas a Isabela percebe que elas não estão respondendo. A Isabela acaba lisando a professora de magia e ela percebe que é uma estátua. Então, por estar escondido que ele tá, pergunta se ficou bom mesmo o trabalho dele. A Isabela acaba perguntando como ele coloreou essas estátuas. O Padrão fala que ele só pintou os materiais antes de forjar, que as pinturas já saem desse jeito. O Padrão volta a desenhar e fala: espera só, no futuro eu vou fazer coisas que você nem imagina que você conseguiria fazer com a forja. A Isabela acaba achando um monte de desenho no chão, então ela pergunta o que é isso para ele. O Padrão fala que foi o professor Martin que deu para ele. São alguns diagramas que o professor Martin trouxe da tribo dos anões. Pagar de todos os resumos que eu já fiz, isso aqui eu acho que foi o mais chato que teve, porque não teve quase nada de relevante nele, na minha opinião, tanto, né? Porque ele foi bastante parado. Então agora tchau, até o próximo resumo.